Hum, Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando aí a aula de hoje, né? Vamos dar sequência à nossa discussão sobre os anos de chumbo. A gente vai acabar com a ditadura hoje, começar o processo democrático. Aí fica tudo mais simples, né? Porque a gente já vive isso, né? Fica mais fácil. Antes de mais nada, como prometido, eu vou reiterar os meus parabéns a todos os alunos que já conquistaram uma vaga numa universidade ou faculdade privada, né? E reforçar a, o pedido de que vocês não ignorem a universidade pública e gratuita. Não perca a oportunidade de fazer a universidade pública e gratuita. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? O dinheiro está curto, né? Fazer a universidade não se baseia só em pagar a mensalidade, tem material, tem trânsito, tem alimentação, existem vários custos à volta e não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Então, não perca, né, a perspectiva da universidade pública e gratuita. Mesmo que você não consiga, né, se acontecer uma tragédia e você não conseguir acessar dessa vez, existem meios de buscar transferência, de acessar a universidade pública, uma vez já cursando a, a universidade ou faculdade privada, certo? Não perca a UFES ou outra universidade pública de referência, da referência de vocês. Não desistam dela, não se acomodem. Ah, eu já passei na faculdade privada. Não faça isso. Não perca a UFES de referência. Não perca. Nada pior do que você ter que abandonar um curso no meio do caminho por falta de dinheiro, porque não está conseguindo pagar a mensalidade, porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, então não dá para seguir. Nada pior do que isso. Pior do que isso, só não conseguir fazer a faculdade, né? Não conseguir passar. Então, foca na UFES, está acabando. Está acabando. Bom, senhoritas e senhoritos, vamos dar sequência aí à nossa discussão. Nós paramos aqui, né? Nós vimos aí que Garças Médici sai do poder, quem vai assumir é o Ernesto Geisel, que vai buscar um processo de reabertura lenta e progressiva, haja vista as pressões externas devido à crise do petróleo, né? Países que favoreceram a implementação da ditadura agora se opõem à ditadura com medo de que, com a crise do petróleo, a crise econômica afetando esses países é, periféricos, né? Essas economias em desenvolvimento, os países do terceiro mundo são os mais afetados, né? E os movimentos sindicais, os movimentos trabalhistas, eles ganham força, eles ressurgem com força, né? Temendo que esses movimentos operários promovessem via luta a redemocratização, então todo o discurso construído em cima de que nós, de cima para baixo, vamos reinstaurar a democracia de forma lenta e gradual, é dado início no governo Ernesto Geisel. Entretanto, havia dentro das Forças Armadas um grupo chamado Linha Dura, que negava essa reabertura e vão tentar, de alguma forma, impedir. E uma das formas que eles vão tentar impedir é a produção de atentados, né? Atentados terroristas, com o objetivo de culpar os chamados comunistas, e dessa forma, né? Ou seja, vocês tiveram aí o exemplo do atentado no Rio Centro, onde a bomba explode no colo do sargento, né? Eles iam produzir uma explosão, matar um monte de gente, iam botar a culpa na esquerda, e botando a culpa na esquerda, a população apoiaria a manutenção do, do, do golpe, né? Do governo militar mais rígido. Para azar deles e sorte nossa, a bomba explodiu no colo do sargento. Okay? Você vai ter, então, em decorrência disso, né, a sequência do governo Ernesto Geisel, que vai ser substituído pelo governo João Batista Figueiredo. Eu estou velho porque eu lembro dele passando a faixa, né? É uma lembrança que eu tenho de quando eu era muito guri, eu tinha acho que uns 4 anos, mas eu lembro dessa cena na televisão, né? Um presidente passando a faixa para o outro. É muito louco isso, né? E aí você vai ter dentro do processo
de distensão lenta, gradual, né, a lei da anistia. Né? Um dos problemas da história do Brasil é isso, essa lei da anistia. O que consistia a lei da anistia? Né? Dentro do processo de redemocratização lenta e gradual, vai ser proposto aí o perdão a todos aqueles indivíduos que foram perseguidos pela ditadura e tiveram que fugir do país para não serem presos, torturados e mortos. Né? Então, essas pessoas foram condenadas inimigos do país, né? Com seus nomes listados, né? Como procurados. E aí se reivindica o perdão a esses indivíduos, né? Se reivindica o perdão a esses indivíduos. A anistia ela vai ser concedida, contudo, entretanto, todavia, né? Dentro daquele discurso de que o brasileiro é um indivíduo bom, nós temos que perdoar a todos e todos, a anistia ela vai ser ampla e restrita. Todos serão anistiados. Aqueles que foram perseguidos, aqueles que estavam presos por serem condenados, por serem acusados como inimigos da pátria, porque se opunham ao governo ditador, né? Todos aqueles que estavam lutando contra o governo e estavam presos ou procurados serão anistiados. Mas quando a gente fala anistia plena e restrita, todos, inclusive os torturadores, assassinos do sistema, também serão perdoados. Nenhum coronel, nenhum capitão, nenhum general, nenhum militar foi preso no Brasil pelos crimes cometidos durante a ditadura. Nenhum. Todos eles foram perdoados. Isso é um dos equívocos da nossa história. Esses homens eles vão perpetuar na política brasileira, né, com o processo de redemocratização. Alguns deles serão eleitos deputados, prefeitos, governadores. Vários desses indivíduos que compactuaram com a ditadura e todos os crimes da ditadura, né, permanecerão na vida pública. Né, e para muitos como heróis. Né? Eu espero que vocês que tenham feito as atividades tenham visto os vídeos que eu disponibilizei. Foi o que eu disse na aula passada, na aula retrasada. Você pode ser, eu falo para vocês há 3 anos, né? Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser o que for. Mas você precisa conhecer aquilo que você defende, precisa ter uma noção exata do que é para você não acreditar em só da carochinha. Né? Então você tem aí alguns vídeos, alguns documentários bem claros, bem objetivos, não tem do Cláudio Guerra, do Coronel Paulo Magalhães, que não deixam dúvidas sobre o que foi produzido pelas Forças Armadas durante a ditadura. Ponto. Você pode até ser a favor da ditadura, né? Isso é lamentável, né? Mas negar o que ela fez, não. Né? Isso aí é falta de desonestidade. O Cláudio Guerra ele confessa, o Paulo Magalhães ele confessa, mas ele tem medo de ser mais efetivo, né, do que poderia vir a acontecer com ele. Né? E mesmo assim, após aquela entrevista, ele vai ser assassinado. Queima de arquivo. Né? Mas ele narra o que ele fez e como era feito. Né? Ele narra. Então não dá para dizer que não aconteceu. Eles são bem objetivos, certo? Então, o perdão irrestrito, no meu entendimento, é um dos equívocos cometidos pela elite dirigente desse país. Né? Você vai ter, então, a partir de 70, apesar devido à crise, uma série de movimentos grevistas. O ABC paulista era um coração pulsante, porque ali se concentravam as empresas, as grandes metalúrgicas, né, automobilísticas estavam concentradas ali. Então, quando o ABC parava, o país sentia esse impacto, né? E aí vão surgir N lideranças políticas, né, que nós temos contatos até hoje. Aí mostra o Luiz Inácio Lula da Silva, que também será preso e fichado durante a ditadura, não vai chegar a ser, ele não chega a ser torturado, mas ele fica preso, né? E dentro desse contexto vai ser fundado o que é hoje, né, a partir desse contexto, na década de 80, vai ser fundado o que é o maior partido da América Latina, que é o Partido dos Trabalhadores. Talvez seja por isso o desejo e a tentativa desesperada de tentar destruir a imagem desse partido. É o maior partido da América Latina. Né? E o Luiz Inácio Lula da Silva surge aí como representante sindical em frente a esse grupo metalúrgico. Okay? Ainda durante esse contexto do governo de João Batista Figueiredo,
você vai ter o movimento pelas diretas já, você vai ter a emenda Dante de Oliveira, que propunha o direito do cidadão a votar para presidente. Não é? Nós já vamos ter adquirido o direito de eleger prefeitos, vereadores, governadores e deputados. Reivindica-se o direito a eleger o presidente. A emenda Dante de Oliveira vai ser colocada em votação dentro do Congresso, mas ela vai ser derrotada. Não será concedido ao povo o direito de voto para presidente, apesar de milhares de pessoas irem às ruas reivindicando o movimento diretas já na década de 80. Aí você tem uma imagem interessante do que foi esse movimento das diretas já. Nós vamos falar um pouquinho mais quando eu abrir a apostila para vocês. Né? Fato é que na eleição de 1985, né, quando o processo de redemocratização é consagrado, com uma eleição indireta para presidente do Brasil, onde 2 homens vão concorrer a esse processo. O Tancredo Neves, representando o MDB, e o Paulo Salim Maluf, figura conhecida de vocês, ainda se fala de Paulo Maluf, né? Impressionante como ainda o Paulo Maluf ainda tem um peso político em determinado reduto em São Paulo. Ele vai ser o candidato a presidente pelo PDS. O PDS representa aquilo que um dia foi a Arena. A Arena era aquele grupo que representa a elite conservadora, os conservadores do Brasil, né? Já falamos quem são os conservadores, né? Aqueles grupos que representam o interesse do capital estrangeiro, as oligarquias agrárias, as grandes indústrias e os grandes bancos, as forças armadas, a igreja e setores da classe média. Então, esses conservadores que legitimam tudo isso que nós entendemos até agora é representado agora pelo PDS. O PDS futuramente vai se transformar em PFL e, posteriormente, ele se fragmenta em vários outros partidos. PSL, republicanos, democratas, né, entre outros. Né? Patriotas, que tenta se construir esse monte de aberração que nós temos aí. E o Tancredo Neves. Destaca-se dentro do Tancredo Neves que o vice do Tancredo Neves, o candidato a vice-presidente junto com o Tancredo Neves, era um indivíduo chamado José Sarney, um coronel, né, um membro daquela elite coronelista agrária que pertencia à Arena, participou de todo o processo ditador, apoiou a ditadura em todo o seu processo. Mas Sarney não era bobo, ele percebendo os rumos a qual a política brasileira se desenvolvia, o que ele faz? Ele sorrateiramente ele troca de lado, ele abandona a Arena, vendo que o processo democrático vai acontecer, ele abandona a Arena, troca de partido, vem para o lado de cá, vem para o MDB e vai sair de vice do Tancredo Neves. Vai ocorrer a eleição, foi um movimento interessante, né? Eu tenho esse evento na minha memória até hoje, eu lembro de ver isso na televisão. O Tancredo Neves vai vencer as eleições, transmitindo, perpassando para a população brasileira a perspectiva de que dias melhores viriam. Né? Até porque durante a década de 80, né, se você pega os livros de história mais tradicional, a década de 80 ela é apresentada como a década perdida. A década de 80 e a década de 90. Como assim década perdida? Quando você compara o crescimento do país nesses 10, 20 anos, o crescimento é muito pequeno, por isso década perdida. Por que o crescimento é muito pequeno? Porque as dívidas que o Brasil tem com o capital estrangeiro elas são muito grandes. Né? Todo o dinheiro que era para ser investido no desenvolvimento do país, no crescimento do país, investimento para ser o dinheiro que era para ser investido em justiça social, né? Ele é usado para pagar dívidas, né? Pagar os juros da dívida. Todo ano a gente pagava os juros da dívida. Nós pagamos tantos juros, o que nós pagamos em juros se pagava a dívida umas 3, 4 vezes, né? Para se ter uma ideia. E aí você tinha uma discussão intensa nessa época, que era os políticos ligados à oposição defendiam o calote. Não, nós não vamos pagar a dívida externa, porque a dívida externa já foi paga. Né? Uma vez que você pegasse todos os juros que havia sido pago, você já dava para pagar a dívida 2, 3 vezes. E os grupos mais conservadores, mais à direita, defendiam que não, que a dívida tinha que ser paga. É óbvio que eles vão defender que a dívida tinha que ser paga. Né? Mas esse vai ser um embate interessante na década de 80, na década de 90, até o início do século XXI.
né? Beleza? Trunks? Bom, a sequência do slide são as atividades, né? São as atividades que os senhores, desculpa, que os senhoritos e as senhoritas já tiveram acesso. Esse post aqui, Memórias de Ditadura e Tortura Nunca Mais, veja só, gente, você tem que apertar o Ctrl e clicar simultaneamente aqui. Se você só clicar, não vai abrir. Você tem que apertar o Ctrl junto. Está escrito aqui embaixo, ó, clique pressionando a tecla Ctrl para seguir o link. Eu vou fazer quase 50 e estou ensinando isso para uma rapaziada de 17, 18. Certo? Presta atenção. Ok? Então, esse Memória de Ditadura é muito interessante acessar isso. Tortura Nunca Mais é muito interessante. No Tortura Nunca Mais você vai ter o nome das pessoas que foram presas, das pessoas que estão desaparecidas ainda. Né? Pessoas às quais as mães não tiveram o direito de enterrar. Né? Choram até hoje, porque não tiveram o direito de se despedir dos filhos. Não se sabe onde eles foram enterrados. Okay? Nesse aqui você tem músicas que vocês devem ouvir. Não perde tempo copiando da internet e análises, hein? Que eu vou canetar. Está escrito, eu quero o entendimento de vocês. Beleza. Beleza. E tem músicas. Aqui tem outras músicas para quem quiser ver, ouvir, né? Foi o que eu disse. Ah, eu não gosto do ritmo. É compreensível que você não curta o ritmo. Mas pega a letra e dá uma lida na letra e pensa sobre a letra. Ok? Pensa sobre a letra, pensa na mensagem que ela está transmitindo. Ok? Aqui o documentário do Boy Esselen. E aqui o movimento das diretas jazz, né? Quero votar, né? Lá diretas, o voto é nosso, diretas já, né? Vote ou deixa, né? E aqui o militar, volte para casa, o povo é ilegal. Essa é a concepção do governo ditatorial na época. O povo é ilegal. Dentro da mentalidade militar conservadora, o povo é ilegal. O povo tem que ficar nas suas casas, na frente da TV, esperando nascer e morrer. A alucinação do Belchior é lindo. É lindo. Presta atenção no refrão quando ele fala as pessoas cinzas na praça. Como assim pessoas cinzas na praça? O que seria isso? Cinzas na praça. Seria isso. Eu também é que eu mais gosto. Não, junto com Apesar de Você, do Chico Buarque, é um hino. Apesar de Você, amanhã há de ser outro dia. Esse refrão é o que me motiva a enfrentar, a encarar o governo que nós temos aí hoje. Né? Apesar disso, né, amanhã há de ser um outro dia. Né? Mas pensa na alucinação quando ele fala as pessoas cinzas. Né? Okay? Sim, sim, sim. Muitos dos arquivos da ditadura foram destruídos. Por que destruíram os arquivos? Para a gente não ter acesso? Vou usar a sua palavra aí para silenciar a história? Para a gente não descobrir o que foi feito? Os documentos foram destruídos durante o governo FHC. Né? O presidente neoliberal FHC, filho de militar, né? Destruiu documentos. Por que os documentos da ditadura foram destruídos? Para impedir que a gente tivesse acesso? É por isso que se tem, já falei isso para vocês, vou repetir, é por isso que os mais velhos, os mais antigos, têm a sensação e reproduzem o discurso de que na ditadura não tinha corrupção. Claro que não tinha, era censura, você não podia divulgar. Como é que você vai denunciar um governo ditador que prende e mata? Você não faz isso. Né? Você não faz isso. Todo mundo que se opunha ao governo era taxado de criminoso, subversivo, terrorista e podia ser vítima de violência. Okay? É por isso que eu fecho aqui o slide. A sua liberdade é valiosa, defenda. Você pode defender o governo agora. Ah, esse governo é bom, governo é bom. Se amanhã você for atingido e quiser se manifestar, você será vítima dessa perseguição. Né? Eu tenho visto colegas, né, que defendiam o governo, aí perderam o emprego. Ah, por que? E agora? Vou no sindicato. Ah, lembrei que eu era contra o sindicato. Eu não tenho nem o sindicato para reivindicar. Então, presta atenção. Vou repetir o que eu falo para vocês há 3 anos. A gente vive uma democracia, a beleza da democracia, que você pode escolher o que você quer ser, o que você quer seguir. Essa é a beleza da democracia. Dos piores regimes políticos, né? O menos pior é a democracia, porque ela te dá a perspectiva da mudança. Ela te dá o direito de verbalizar. A liberdade de expressão é algo fundamental. A gente não pode abrir mão disso. Ok? É valioso.
né? Sem a liberdade, você é um passarinho preso na gaiola. Né? Você é um passarinho preso na gaiola. Todo mundo acha lindo o passarinho preso na gaiola, menos o passarinho. Né? Mas pelo menos ele está comendo, está bebendo. É uma questão de o que você entende que é melhor. Né? Deixa eu jogar aqui a apostila para a gente dar sequência. Aqui. Todo mundo visualiza a apostila? Por favor, vocês visualizam? Sim, beleza. Então tá aqui a distensão, Vladimir Herzog, né? Que Vladimir Herzog, o Samuel que faltou, né? O Vladimir Herzog era um jornalista, ele foi encaminhado ao DOPS para dar uma declaração e no DOPS, né? A família dele vai ser informada de que ele havia se suicidado dentro da cadeia, né? E aí a gente mostrou a foto, tá óbvio aqui, né? Não tem dúvidas de que ele se suicidou, né? Aqui, né? Olha essa imagem. Ele subiu no banquinho, pulou e se matou. Tá vendo? Olha isso. Chega a ser ridículo isso, né? É uma coisa esdrúxula. Né? Chega a ser esdrúxulo isso. Mas isso vai ser apresentado, isso vai ser fruto de várias críticas, né? E denúncias contra a ditadura, a prova de que a ditadura matava as pessoas dentro de suas salas de interrogatório. Okay? Por isso, gente, que tortura é crime. É por isso que a polícia, né, ela é denunciada quando ela tortura alguém. Sob tortura, você fala o que o polícia quer. Ninguém quer sentir a dor que pode ser provocada no indivíduo, né? Ele pode levar à morte. Muitas pessoas morreram sendo torturadas para falar alguma coisa. Né? Então, sob tortura, você fala o que o interrogador quer que fale. Por isso que tortura é crime. Né? Então, às vezes, a gente vê pessoas rindo quando o polícia fala, leva para lá, né? Lá não sei aonde ele vai falar. O que ele está deixando implícito aqui? Ele vai torturar o cara, ele vai bater no cara. Né? E isso é a ação de uma polícia incompetente. Se você observar nos filmes, os filmes dão diretrizes, dão toques às vezes no que se acontece. Né? Os filmes norte-americanos, sempre que a pessoa vai ser interrogada, claro, não são todas as delegacias, né? Mas você vê que muitas das delegacias, muitos dos locais, dos ambientes, na hora que ele senta para conversar, tem uma câmera ligada. Por que aquela câmera é ligada? É para combater esse processo de tortura. Se o interrogado alegar que foi torturado, tem lá a câmera filmando, né, para verificar se isso é verdade ou não. E tortura é um crime inafiançável. O cara vai ser preso e expulso hoje no Brasil, né, se for comprovada a tortura. A questão é, por exemplo, o governo atual retirou da justiça comum a prerrogativa de investigar crimes militares, por exemplo. Olha que perigo. Quem vai investigar os militares? Os militares. Né? Muito cuidado com os tempos que nós estamos vivendo. Mas vamos seguir. Né? O governo João Batista Figueiredo, como a gente discutiu, né? a emenda Dante, toda a manifestação produzida. Aqui você tem uma foto muito importante, né? Que você tem o FHC de um lado, você tem aqui o Ulisses Guimarães, né? Um dos indivíduos ligados ao PMDB, um dos ícones da política brasileira no processo de redemocratização, era um dos líderes do PMDB. Aqui você tem o Leonel Brizola, né? O representante do PDT, né? Os dois grandes líderes da esquerda no Brasil eram o Leonel Brizola e o Lula, eram as duas referências, né? O Brizola já falecido, aqui o Tancredo Neves, eu falei, todo mundo aqui está falecido, menos o FHC. Ok? Menos o FHC. Bom, vai rolar a eleição, ok? Aqui é o José Sarney, líder do PDS, a Antigarina sai do PDS, né? Forma uma ala dissidente chamada Frente Liberal, que vai ser chamada posteriormente de PFL, se alia ao MDB e sai como vice. O Tancredo Neves vai ser eleito presidente do Brasil. Tancredo Neves vai ser eleito. Você tem a Fafá de Belém cantando o hino nacional, mano. Acho que nenhum artista aparece mais na televisão quanto a Fafá de Belém. Contudo, entretanto, todavia, o Tancredo vence as eleições, mas logo em seguida
Ele adoece, é internado. O Tancredo Neves é avô. Ele é avô do Aécio Neves. Tá ligado no Aécio? O Aécio. Aquele Aécio. Esse mesmo. É aquele. Aquele Aécio mesmo, que tentou viajar nas costas do avô, né? E mais sujo do que pau de poleiro. Só não está preso e perdeu os direitos políticos porque a nossa justiça é seletiva. Né? Se você pertencer ao PSDB, você pode tudo, que não acontece nada. Nesse país, se você for do judiciário, do PSDB ou militar de alta patente, tá tranquilo, você pode fazer tudo que não acontece nada. Né? O Aécio, aquele é neto dele. Né? O Tancredo ele vai ser internado e morre no dia de Tiradentes. Morre. Vai morrer. O que tinha que ter acontecido? Olha que beleza. Me diz o que você acha. O que tinha que ter acontecido? O presidente ganhou, mas não chegou nem a assumir. Tinha que ter acontecido o quê? Uma nova eleição. Tinha que ter acontecido uma nova eleição. Mas não. Vão se organizar ali, mexer os pauzinhos, né? Vão meter a faixa no Sarney. Que ao invés de ficar 4 anos, vai ficar 5. Vai alterar ainda o regimento. Né? Vai ficar 5 anos. E o José Sarney seria, então, o presidente do Brasil nos próximos 5 anos, né? Dando início aí ao chamado período democrático do Brasil, né? Pós 20 anos aí de ditadura, 21 anos de ditadura militar no Brasil. O Sarney tem essa bomba nas costas para tentar retirar o Brasil de uma crise econômica, né? Sair de uma década perdida, inaugurando uma segunda década que também seria perdida, o país em meio a uma crise econômica brutal, uma inflação monstro, certo? E a nova Constituição vai ser 88, nós vamos conversar sobre ela. Né? A Constituição Cidadã, né? De 88 para 2020 tem quantos anos? Faz as contas aí, 10, 30 anos, né? Se vocês acompanharam todo o processo de construção da história do Brasil, democracia efetiva, a tentativa de democratização, a Constituição Cidadã, nós temos 30 anos, já estamos mexendo nela, tirando direitos conquistados em 88, né? Já existe um movimento para retirar, já teve líder do governo atual que disse que a nossa Constituição tem muito direito e pouco dever. Olha que louco isso, o cara nunca leu a Constituição, né? Ele não sabe o que está falando. Né? Mas seguindo aí, entre as principais medidas que marcaram o governo Sarney, batizado de transição democrática, né? Porque a gente estava saindo da ditadura, nós temos que passar, né, efetivamente, ou desconstruir o que foi construído na ditadura, né, e recomeçar, não é? Num evento democrático. E aí, se a gente falar em estrutura, pensa, todas as pessoas que nasceram durante esses 20 anos, ou viveram nesses 20 anos, os jovens, que foram bombardeados com informações do tipo: a esquerda é bandida, a esquerda é subversiva, o comunismo é mal, o socialismo é mal, reforma agrária é coisa de vagabundo. Essas pessoas, elas reproduzem isso para os filhos, para os netos. Né? Toda aquela mentalidade violenta, machista, racista, preconceituosa, homofóbica, ela vai ser repassada. Não é porque a gente entrou num processo de democratização que essas características deixaram de existir. Eu já disse para vocês, eu fui construído nessa época. Os livros e pessoas fantásticas que estiveram ao meu lado me levaram a um processo de desconstrução que não está completo. Eu já disse para vocês, eu ainda percebo em mim características de caráter machista, racista, né? E a gente tem que se fiscalizar o tempo inteiro para tentar essa desconstrução. O tempo inteiro. Ok? O tempo inteiro. A gente é fruto dessa época. Ninguém nasce desconstruidão da porra. Ninguém nasce. Ok? É importante perceber. E vocês, jovens, têm essa oportunidade de ser mais desconstruído do que nós, mais velhos. Vocês têm a chance de ser pessoas melhores. Eu entendo um velho conservador, mas eu admito a minha dificuldade de entender um jovem com um discurso conservador, machista, racista, homofóbico, violento. Eu tenho essa dificuldade, né? Haja visto o mundo que está aí.
Lembra, você não é obrigado a concordar com tudo. Você é obrigado a respeitar a tudo. Ok? Essa é a diferença. As pessoas da minha geração, elas não aprenderam a respeitar o outro. O outro você elimina. E a geração de vocês precisa entender isso. Você não precisa concordar. Você precisa respeitar. Ok? Aquele comportamento, aquela opção religiosa daquele indivíduo ali, né? O fato dele ter uma religião diferente da sua vai aumentar o seu salário, bota em risco a sua vida, da sua família, em quê? Em nada. Respeita. Você não é obrigado a seguir a religião dele, ele não é obrigado a seguir a sua. A opção, etc, 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 etc. Esse é o ponto, não é? Vocês são muito importantes nesse processo. Tá aqui. Aí começam, né, a anistia ampla, geral e restrita, onde nenhum assassino e torturador foi preso. Nenhum. Okay? Exatamente, né? O restabelecimento de eleições diretas para presidente, ou seja, a eleição seguinte, de 1989, quem iria escolher seria o povo. A eleição de 89. Promulgada uma nova Constituição, caracterizada pelos avanços no tocante aos direitos e garantias sociais e individuais, em 5 de outubro de 88, eu vivi isso, eu vi essa eleição, acompanhei todo o processo, aí eu já tinha 17 anos, né? Já era crescidinho. Okay? Então é importante marcar e defender essa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e a gente tentar fazer valer o que está escrito nela. Respeitar a Constituição, algo que o nosso judiciário tem demonstrado não fazer. Se a gente acompanhar, se a gente se libertar da oposição contra a AB, porque sim, a gente vai ver que a nossa Constituição ela é uma das constituições mais abrangentes do mundo, a nossa Constituição. A discussão que tem que ser produzida é por que ela não se realiza efetivamente. É porque as pessoas que estão no poder, né, seja o judiciário, seja o legislativo, seja o alto escalão do executivo, eles se protegem. Lembra aquela relação do Raiz do Brasil? Aquela relação paternalista? Né? Por exemplo, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Por que um juiz corrupto não é preso e sim aposentado? Por que um legislador corrupto ele tem prerrogativas? Né? Garantias que o protegem, sendo que todos são iguais perante a lei. Nisso ninguém quer mexer. Aí ontem, deu no Jornal Nacional, não sei se vocês viram, né? A Polícia Federal cumprindo mandatos onde desembargadores e juízes são suspeitos de terem favorecido causas em detrimento à grilagem de terras. Ou seja, o que é grilagem de terra? O cara foi lá, se apropriou de um pedaço de terra, fraudou documento, né? Entrou na justiça reivindicando que aquela terra era dele com base em documentos falsos, né? E botou o din-din na conta do juiz, do desembargador, para que eles chancelassem o direito à terra àquele indivíduo que falsificou o documento. Eles são suspeitos disso. Não, mas a reforma agrária é para favorecer vagabundo. Isso é o quê? Não, porque o cara comprou aquela terra com esforço. Suspeitos, hein? Usei o termo suspeito. Né? Condenado, o que acontecerá com esse desembargador? Ele vai ser aposentado. O Zé, que for pego vendendo maconha, tiver com $10 de maconha, vai ser preso. Esse juiz, esse desembargador vai ser aposentado com seu salário. Olha que castigo. O crime compensa para a elite desse país. Pois é, exatamente. E? Sim, exatamente. Então, essas coisas a gente precisa trabalhar no Brasil. Houve uma tentativa de fazer a reforma do judiciário, mas o judiciário ameaça o legislativo. Olha só, se você me tirar essa garantia, né, eu vou trazer à baila esse inquérito aqui, porque ali na realidade está todo mundo um na mão do outro. Né? Está todo mundo na mão do outro. É muito difícil, não. Política não é algo fácil. Política não é algo fácil, é muito difícil. Né? A legalização dos partidos comunistas, e aí você vai ter o PT oficializado, o PCdoB, o PCB, vários partidos de esquerda vão surgir
e ressurgir, haja vista que a ditadura não está mais, né? Reatamento das relações diplomáticas com a ilha de Cuba, né? O que não significa que o Brasil vai comercializar efetivamente com Cuba, já vista que Cuba vive um bloqueio implementado pelos Estados Unidos desde a década de 60, né? O que sufoca a economia daquela ilha. Mas havia um grande drama duro de suportar, herança pérfida dos últimos governos militares que continuava a dificultar de todos. A inflação que beirava 1000% ao ano. Você quer saber como é que está a inflação no Brasil? Compra, sei lá, compra alguma coisa hoje, terça-feira. Terça-feira que vem você vai no supermercado e compra ela e vê se ela aumentou de preço ou não. Vê quantos por cento ela variou. É um exercício que a gente fazia. Nessa época era muito comum as pessoas armazenarem coisas em casa. Aí no supermercado comprava um monte de lata de qualquer coisa, um monte de saco de alguma coisa, porque o preço subia tanto e de uma forma tão constante que as pessoas buscavam armazenar. É louco porque assim toda medida que buscava controlar a inflação, por exemplo, né, ela tinha um efeito contrário às vezes. Como assim? Você conseguia reduzir preço, reduzir juros, aí o preço das coisas abaixava. Né? No que o preço das coisas abaixava, as pessoas ainda tinham na cabeça essa ideia de inflação alta. Aí todo mundo corria para as lojas para comprar aquele produto que estava com preço acessível. Aí todo mundo corria para a loja para comprar o produto acabava, mas a demanda existia. O que acontecia com o preço do produto? Subia de novo. Ou seja, as medidas para controlar a inflação às vezes acabavam favorecendo esse processo, porque as empresas não conseguiam produzir suficiente. Até porque uma das coisas que ainda faltam nesse país, veja, uma das coisas que ainda faltam nesse país é infraestrutura. Veja bem, a nossa dependência econômica é tanta que nós não temos infraestrutura para algumas coisas. Transporte, por exemplo. Né? Armazenamento. Falta isso no Brasil. Nós somos no século XXI, gente. Com as reservas internacionais do fundo do poço, Sarney obrigou-se a requerer a suspensão do pagamento da dívida externa. Depois iniciou uma série de planos econômicos visando encontrar saída para a crise inflacionária. Nesse momento, os planos econômicos que vão ser deflagrados, tanto Sarney quanto pelos governos seguintes, né, eles vão focar muito no congelamento de preços. Você vai ter aqui o plano cruzado 1 do Sarney, o plano cruzado 2, né? Como tipo de o plano verão, aqui é o plano cruzado, plano verão, plano Bresser, vários planos. Esses planos tinham o objetivo de tentar controlar essa inflação maluca no Brasil. E o congelamento de preços. Você vai ter no governo Sarney os chamados fiscais da Sunab, as donas de casa, que ele tabelava o preço, por exemplo, o preço do leite vai ser, vamos chutar aqui, tá? R$1, certo? R$1, o preço do leite. Né? E aí, se a loja vendesse aquele leite por mais de R$1, você denunciava, ligava para a Sunab, os fiscais iam lá e fechavam aquele estabelecimento. Então você viu um monte de tia, né, no supermercado com a cadernetinha, com as listas de preço, fiscalizando o preço para denunciar quem estivesse vendendo por um preço além daquele tabelado. Não vai dar certo, não é uma das medidas utilizadas pelos empresários, né? Vai ser retirar o produto do mercado. Você tira o produto, não tem um produto para vender. Ou eu vendo pelo meu preço, ou eu não vendo. Né? O que é um debate interessante. Vai ser travado no que diz respeito à liberdade econômica. Mas os planos não funcionam. E o Sarney começa a ser muito pressionado, né? Apesar por uma parte da população, ele ter produzido medidas que vão favorecer, né, por exemplo, os mais velhos. Eu lembro de uma propaganda do Sarney, deixe só que louco, a mentalidade das pessoas. Né? Eu lembro que foi proposto alternativas, haja vista que você não tinha acesso a tudo. Por exemplo, vai ser defendida a construção de casas de madeira. Coisa muito comum, quando você olha filmes estrangeiros, muitas das casas são casas de madeira, né? Casas pré-moldadas de madeira. Aquilo vai ser defendido como opção para a crise habitacional no Brasil. E a propaganda vai ser feroz contra o governo, porque o governo estava defendendo que eu, classe média, more num barraco. Isso era muito louco. Olha só, isso era muito doido. Isso era muito doido.
O governo está defendendo que você, trabalhador, more no barraco. E quem mora em barraco é pobre. Eu não sou pobre. Eu não posso morar no barraco. Não é? Ele vai oferecer, vai ser ofertado devido à dificuldade de comprar carne, né? Carne, né? Vai ser proposta o consumo da soja. Eu lembro que a gente comia bife de soja, tudo de soja, né? Vai ser divulgado. Vários alimentos derivados da soja vão ser, né, produzidos no Brasil para substituir até a demanda que o nosso organismo tem de algumas proteínas, e a soja detém vários deles ali. Vocês da biologia sabem melhor do que eu. E a propaganda vai ser de que o governo está querendo que a gente coma comida de vaca, porque a soja ela serve para duas coisas no Brasil: vender para virar ração para vaca na Europa, e o que sobra da soja a gente usa na cozinha como óleo de soja. Esse governo é um absurdo. Não estou defendendo o governo Sarney, não, hein? Mas estou mostrando para vocês como que a propaganda, no objetivo de favorecer determinados mercados, ela trabalha. Né? Casa de madeira, isso é coisa de pobre. Produto de soja, isso é comida de vaca. Né? E aí você boicota alternativas, né? Soluções que poderiam sanar problemas das pessoas, né? De muita gente que queria uma casa. Mas uma casa pré-moldada, você deve ter visto uma casinha pré-moldada de madeira, é um espetáculo. Não é para qualquer um. Ok? Senhoritas e senhoritas, nós vamos encerrar aqui, porque faltam 2 minutos para o Cisco fechar na lata da gente. Na próxima aula a gente continua, mas não sai não que eu vou dar uns recadinhos. Vou parar aqui.